Nós estamos mais uma vez aqui para falar para vocês, irmãos, para você, meu amigo, que nos acompanha pela internet. Dá graças a Deus pelo privilégio que nós estamos tendo de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra que nos traz orientação, que nos traz esperança e nos dá ânimo neste momento e em todos os momentos da nossa vida. A nossa palavra, antes de iniciarmos a nossa palavra neste dia, nós iremos então orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por teu cuidado especial para com as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por cuidar de nós e obrigado, ó Deus, por nos sustentar nesse momento que estamos enfrentando esta pandemia. Pai, nós te suplicamos que o teu amor, a tua graça continue, ó Deus, estendida sobre nós, nos ajudando, nos dando forças para lutarmos, levando a tua palavra aqui pela internet e também ajudando a todos os nossos amigos, os nossos irmãos que nos acompanham e aqueles que estão chegando agora, que estão nos vendo pela primeira vez. Se eu possa estar abençoando a sua vida, meu Pai, dando-lhe também força e dando-lhe conhecimento para entender a tua maravilhosa palavra e receber, ó Deus, de ti o presente maravilhoso da salvação. Nos abençoe, Pai, durante todo esse dia e nos ilumine, ó Deus, agora que vamos transmitir aqui a tua maravilhosa palavra, para que possa ir de encontro, ó Deus, às nossas necessidades. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então convido o amigo para ler comigo, se você estiver de posse da Bíblia. Vamos ler em Mateus, no capítulo 9, e vamos ler a partir do verso 35. Então diz assim o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças, enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, vejamos aqui o ministério de Jesus. O texto nos diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Então aqui o ministério de Jesus, ele estava ensinando, revelando os ensinamentos da palavra de Deus, a vontade de Deus para os seus ouvintes, e especialmente nas sinagogas. A sinagoga, como sabemos, era um local onde os judeus se reuniam para a leitura da lei, no caso a Torá, lá do Velho Testamento, e havia então esse momento de alguém que pudesse ali falar, explicar a leitura, e Jesus então, ele está nesse contexto, não é? Na sinagoga, ensinando ali, pregando o evangelho do reino. Então, essa é a primeira atividade, no ministério tríplice de Jesus. 3 atividades
o texto nos fala? Estão ensinando, curando toda sorte de doenças e estava ensinando, a segunda missão, pregando o evangelho do reino. Então aqui Jesus está pregando, fazendo pregações, não é? Discursos, enfatizando, evidentemente, o reino de Deus, a vontade de Deus para as pessoas. Paulo vai dizer que, atualmente, Deus está salvando alguns pela loucura da pregação. O que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para você que nos acompanha nesse momento, pela internet. Então é muito importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante ouvir. A palavra de Deus vai dizer também que feliz aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, só em ouvir a palavra de Deus, nós já estamos sendo grandemente abençoados. Muito importante ouvir. E vamos além. A Bíblia diz, feliz aquele que ouve, mas feliz ainda aquele que pratica a palavra de Deus. Então, nós devemos colocar em prática. Já sabemos, não é? Muitos de nós já sabemos, já conhecemos a palavra de Deus. Agora o que precisamos é colocar em prática. Tiago vai nos advertir que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós precisamos ser praticantes. Realmente colocar em prática, viver realmente o que Deus nos ensina na sua bendita e maravilhosa palavra. Então Jesus tinha esse ministério tríplice, ensinava, pregava, e o texto vai dizer que ele também curando toda sorte de doenças e enfermidades. E é nesse contexto, no desenvolvimento dessas atividades, que Jesus vai constatar algo que nós vamos então contextualizar, vamos ver que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Podemos dizer que vivemos esse momento, as pessoas estão aflitas exatamente porque não sabem como resolver essa situação, porque ela fugiu, eu digo, fugiu no sentido de que nós não temos uma solução em definitivo. Estamos tomando medidas de precaução, que faz parte do plano de Deus também. A Bíblia vai nos advertir de que devemos fugir da aparência do mal. Ora, o que é fugir da aparência do mal, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha? É ter a capacidade de perceber o mal antes que ele nos atinja, antes que ele nos acometa. Então, nós devemos ter a sensatez de evitar contrair esse vírus. E as orientações são muito claras. Devemos evitar ajuntamentos. Devemos colocar realmente uma proteção nas vias orais. Se estivermos tossindo ou estivermos no ambiente onde as pessoas estão tossindo. Nós estamos assim, então, evitando a aparência do mal. Ou seja, nós estamos evitando que o problema nos atinja. Ora, isso é muito importante. Então, as pessoas estão aflitas por esse motivo. Agora, nós vamos ver que há uma aflição que
vai em decorrência dessa. Porque há pessoas que nós estamos vendo o número de óbitos, em alguns países mais, outros menos. No nosso país já temos óbitos em decorrência disso. E aí as pessoas vão se perguntar, não é? E aí vão pensar, e a morte? E isso decorre uma aflição, esse medo ou essa incerteza de para onde se vai após a morte. É uma dificuldade que nós temos, como seres humanos, você e eu, em algum momento, se não nesse, iremos nos perguntar, o que virá após a morte? Então, é uma questão existencial que nós nos debatemos com ela desde que Adão e Eva pecaram, e a Bíblia nos adverte disso, de que Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto proibido, porque no dia que eles comessem, certamente morreriam. Então, com aquele ato de desobediência, a Bíblia fala que entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, logo todos pecaram. Então há uma aflição nesse aspecto, de saber o que vem após a morte. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer uma esperança para isso, vai nos trazer a resposta definitivamente eficaz. Nós começamos a observar a resposta a partir da ressurreição de Jesus. Todos nós, eu creio que você sabe exatamente da morte de Jesus, que ele morreu, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele voltou a viver. E isso é o que diferencia exatamente o cristianismo dos demais ensinos. Por exemplo, Maomé, Buda, Confúcio e tantos outros líderes religiosos que fundaram religiões, morreram. E os seus túmulos continuam lá. Eles não ressuscitaram. Portanto, essa é a diferença. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso que nós podemos ter esperança após a morte. Jesus, ele, no seu ministério, nesse ministério, inclusive, que eu citei, onde ele estava, que ele curava todas as doenças, Jesus teve a oportunidade, e nós vamos ver aqui, que ele ressuscitou uma criança, a filha de Jairo, não é? Então, aquela criança, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva da cidade de Naim. Jesus entrando na cidade e ele entrando com os seus discípulos, a comitiva que vinha com Jesus, a comitiva da vida, e ia saindo daquela cidade uma outra comitiva, a comitiva da morte, levando o filho único de uma viúva. E a Bíblia diz que Jesus, ele se compadeceu daquela viúva, mandou parar o enterro, cortejo fúnebre. Jesus se aproxima e disse àquele jovem: levante-se. E aquele jovem se levantou e ele entregou para sua mãe. Então, Jesus ressuscitou uma criança, ressuscitou um jovem e ressuscitou um adulto, que foi Lázaro, não é? Que inclusive estava sepultado há 4 dias. E Jesus então foi àquele local e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida,
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, meu amigo, você que nos acompanha pela internet, crendo em Jesus, essa aflição, esse medo, essa angústia em relação à morte, ele vai desaparecer, porque Jesus vai lhe dar a certeza no seu coração de que você não acaba, sua vida não acaba com a sua morte. Alguém já disse com muita sabedoria que a morte é apenas uma vírgula na nossa existência. De fato, por que isso? Por que a morte é apenas uma vírgula? Porque Paulo vai dizer aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Cristo. A Bíblia ele vai dizer que não é o sofrimento, não é a angústia, não é a tristeza, não é a altura, não é a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele diz assim, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, aqui a Bíblia deixa bem claro que há uma vida após a morte, a imortalidade da alma está realmente comprovada aqui através desse texto bíblico, que nem a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o amor que Deus tem por nós é algo tão profundo, tão intenso, tão poderoso que a morte não tem poder para nos separar dele. Então, podemos então descansar em relação a isso, esse medo, essa angústia, não é? Então muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão tristes, e a gente compreende nesse momento, porque perderam seus entes queridos. Porém, a Bíblia nos diz claramente que depois da morte, a Bíblia diz que os anjos, ele vem e nos leva para o reino celestial, para a vida eterna, não é? Não é aquele carro preto, não é aquele carro da funerária que nos leva, ele está levando apenas os nossos restos mortais, mas o nosso espírito já foi tomado pelos anjos que vieram para nos levar, para levar aqueles que já partiram com Cristo. Eu quero ressaltar isso para você nesse momento. É preciso você ter um encontro com Cristo. É preciso você entregar a sua vida nas mãos de Deus e crer verdadeiramente no seu coração em Jesus. E crendo nele, você terá essa certeza maravilhosa de que a morte não é o fim e de que nos está reservado um lugar especial na casa do nosso Pai. Porque assim Jesus disse, assim Ele nos garantiu, assim Ele nos prometeu. Ele disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então, estou dizendo tudo isso, meu amigo, para mostrar que Jesus, ele vendo as multidões, ele viu que elas estavam aflitas. Eu creio que há uma aflição no coração das pessoas por causa desses acontecimentos, por causa dessa incerteza, dessa doença, por causa do medo que isso traz se alguém adoecer e, consequentemente, vir a morrer. Então há esse medo, essa angústia. E diz o texto ainda que elas estavam, além de aflitas, no tempo de Jesus, elas estavam exaustas. Então aqui elas estavam cansadas. E o que é que nos leva, muitas vezes, a esse cansaço, a essa exaustão nas nossas vidas? Eu creio que um dos motivos é exatamente a falta de um propósito para viver. As pessoas estão exaustas e cansadas porque elas não têm um motivo para existirem, não têm um motivo para viverem. Isso leva a um
desgaste. E muitas vezes ao desespero, né? Está aqui nesse mundo, mas não encontrou ainda um motivo pela qual viver, o sentido da vida, né? Por que estamos aqui? Estamos aqui por acaso? Alguns vão imaginar isso, alguns vão pensar isso. Estão aqui por acaso, não há sentido, não há um propósito, mas por isso que elas estão cansadas. E aí, como não há um sentido, como não há um propósito, e o propósito nós sabemos que é exatamente de louvarmos e engrandecermos e vivermos para a glória de Deus. Então essa falta de Deus é que está levando as pessoas à exaustão, ao cansaço. E para tentarem amenizar essa falta de propósito, para tentar preencher esse vazio de Deus, então vai em busca de muitos prazeres, os prazeres deste mundo, as vaidades deste mundo, os vícios, e consequentemente isso não resolve, como alguém já disse, que há no coração do homem um buraco do tamanho de Deus. Então pode-se colocar tudo, mas isso não vai preencher esse vazio. E muito pelo contrário, vai gerar mais insatisfação, vai gerar mais cansaço. Até porque o pecado, ele escraviza o ser humano. A Bíblia diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o motivo pelas quais Jesus percebeu que elas estavam aflitas, exaustas, e diz o texto ainda que elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Aqui na nossa região nós temos a noção, se não para a grande maioria, mas para um bom número de pessoas, essa questão da criação das ovelhas. Nós vivemos numa área no semiárido e aqui há a criação de bodes, de ovelhas. Essa é da nossa região. Então nós temos a ideia. Então você imagine, eu estou aqui agora, veio aqui à minha mente, eu fui criado realmente na roça, no interior, e eu continuo, né, indo a esse local, a essa roça e tudo. E outro dia eu estava indo para a roça e me deparei com uma ovelha que ela tinha saído, ela tinha conseguido sair do cercado e estava querendo voltar. Então ela corria em direção à cerca, de um lado para outro, berrando alto. Quer dizer, ela não estava encontrando o local para que ela pudesse retornar para junto das outras. Então ela estava desesperada, berrando muito alto. Quer dizer, e eu pude então avisar ao dono, ao pessoal que cuidava daquela ovelha, para realmente vir e pôr ela novamente para dentro do cercado. Então eu vi o desespero. E aí, dá para a gente ter uma noção do que Jesus está dizendo. Uma ovelha que não tem pastor, ou seja, alguém que está sem saída, alguém que está sem orientação certa para resolver o problema, alguém que está totalmente desprotegido, é uma ovelha sem um pastor. Então Jesus viu isso, que as pessoas estavam assim, desprotegidas, desgarradas, longe realmente do aprisco, longe do local onde podia ter segurança e tranquilidade. Portanto, Jesus diz aqui o texto que ele teve compaixão das pessoas
por esses três motivos: estavam aflitas, estavam exaustas e estavam como que ovelhas que não têm pastor. E aí, meu amigo, eu vou entrar propriamente na mensagem nesse momento. Tudo que eu disse a título de introdução do nosso texto, porque eu quero que você fique com esse aspecto da minha fala nesse momento. Eu quero lhe dizer que Jesus teve compaixão das pessoas. E eu quero chamar a sua atenção para a palavra compaixão. O que é ter compaixão? O que é compadecer-se do outro? É sentir o drama, é sentir o sofrimento do outro, é se compadecer, é isso. Então Jesus se compadeceu. Em outras palavras, Jesus se colocou no lugar do outro. Pois bem, Jesus era aquele que se colocava no lugar do outro, sentia o problema do outro. E aqui Jesus, então, ele pôde sentir realmente tudo que as pessoas estavam passando. E ele vai, então, dizer para os discípulos de que era necessário orar a Deus, pedir a Deus que levantasse pessoas, obreiros, para cuidar dessas pessoas que estavam aflitas, exaustas e evidentemente estavam sem pastor. E meu amigo, meu irmão em Cristo, creio que essa palavra, ela deve também nos sensibilizar. Nós precisamos nos compadecer das pessoas. E por tudo que eu falei já anteriormente, mas devemos nos compadecer e nos colocar no lugar das outras pessoas, porque há realmente uma aflição espiritual. Há uma aflição espiritual. Há algo no coração das pessoas, e nós sabemos, através do estudo bíblico, que é a ausência de Deus. E aí, a palavra de Jesus, ela vem exatamente dizer que é preciso que levante-se pessoas para que venham e falem do amor de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus em transformar a vida das pessoas. E sabemos que, quando levamos a palavra de Deus, quando falamos da palavra de Deus para as pessoas, nós podemos ter a certeza de que a palavra de Deus ela é poderosa para ir de encontro às necessidades das pessoas. Por quê? Por que essa necessidade de se compadecer? Ora, porque vivemos num mundo, esse mundo pós-moderno, esse mundo onde a tecnologia, inclusive estamos fazendo fruto dela, quer dizer, as pessoas se tornaram como que autossuficientes. E aí, as pessoas não estão mais olhando para a necessidade. Nós não vivemos num momento no mundo individualista, não é? O individualismo exagerado, cada um por si, e esquecendo realmente do próximo, esquecendo daqueles que precisam de ajuda, aqueles que, como Jesus disse, não é? Estão aflitas, estão exaustas, e estão como ovelhas que não têm pastor. E aí podemos ver esses três aspectos, não é? Já falei sobre o que causa aflição anteriormente, já falei
desse cansaço, e já falei há pouco também dessa ovelha desgarrada. E eu pude, nesses dias, estava na igreja, lá na igreja sozinho, estava fazendo uma atividade lá na igreja, como os irmãos sabem, e ali eu pude ver as pessoas passando, Eu pude interagir com elas de longe, mas eu pude sentir, pelo semblante, pude sentir pelo comportamento, eu pude exatamente sentir ali como as pessoas estão realmente carentes, evidentemente, de muitas coisas, mas carente daquela parte mais importante, que é a parte espiritual. E eu dizia há pouco que eu e você, como Jesus fala no texto, ele vai dizer que é preciso que levante pessoas, que leve para elas a palavra de Deus. Exatamente isso, meu amigo, você e eu que já temos uma experiência com Deus, nós precisamos compartilhar com os outros, e aí nós precisamos ter compaixão dos outros, nos colocar no lugar delas. Elas estão sem Deus, estão sem esperança, estão sem salvação, e eu e você temos esse conhecimento, temos essa palavra. Eu dizia então também que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então nós já conhecemos essa luz, é claro, até o poeta Roberto Carlos disse isso, é claro que essa luz só pode ser Jesus, de fato é Jesus realmente, é Jesus a luz do mundo, a luz que nos guiará, a luz que nos levará realmente a entendermos o caminho verdadeiro, o caminho correto, o caminho certo. Essa palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, a Bíblia diz que ela é como a palavra de Deus é como uma espada, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós temos a palavra de Deus, essa palavra verdadeira, que pode exatamente ir no íntimo das pessoas e falar a elas no seu íntimo, mostrando realmente o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado em suas vidas. Pela palavra de Deus, há esperança para o mundo. Ora, o Salmo 119 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha, então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O que nós estamos dizendo é que as pessoas estão cansadas, exaustas. Então é preciso que a palavra de Deus seja pregada, porque a palavra de Deus vai trazer refrigério, vai refrigerar a alma. Então, para a exaustão, para o cansaço, é a palavra de Deus, que eu e você conhecemos. Por isso, Jesus vai dizer então que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que mande obreiros. E eu conclamo você nessa hora, nesse momento, a orar ao Senhor pelas pessoas que nós conhecemos, que nós temos contato, para que Deus lhe revele, para que Deus lhe mostre, para que Deus nos use como instrumentos seus para levar a sua palavra para elas. Mas precisamos orar também para que Deus levante obreiros que venham levar a palavra de Deus. E agora, eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós, os pastores, estamos utilizando dessa ferramenta tão importante que é a internet, tão útil nesses momentos. Eu creio que a nossa palavra pode, inclusive, alcançar pessoas
em vários lugares que nós não tínhamos acesso de irmos pessoalmente. E aí eu quero então dizer que a igreja do Senhor, ela está se fortalecendo nesse aspecto. Esse problema gerou essa necessidade, então está se levantando os obreiros pela internet. Claro, eu quero enfatizar aqui que é nesse momento e que nada vai substituir realmente o nosso contato, no coletivo, não é? Nós no coletivo, quando Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou no meio deles, e aí nós reunirmos naquele momento de comunhão, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, aquela emoção, aquela sensação realmente maravilhosa e a pregação da palavra de Deus. Então, esse é o momento que viveremos em breves dias, porque o Senhor vai estar nos conduzindo para isso, mas queremos dizer de que o Senhor nos levante também para continuarmos nesse ministério, alcançando aqueles que não estão lá na igreja, aqueles que não estão indo e estão tendo acesso aos meios de comunicação, e que nós então poderemos juntar essas forças que o Senhor está levantando agora, e isso se tornar também uma prática nossa, logo após, usando esses meios para falar ao povo, para levar a palavra de Deus, de forma a alcançar muitos corações, muitas vidas. Então, vamos orar para que Deus levante você. Talvez você ainda não saiba como gravar uma live, mas você pode fazer um vídeo. Então, que Deus levante pessoas, não é? Como Deus levantou aqui, graças a Deus, na nossa igreja, uma equipe que está produzindo, fazendo esses vídeos, essas lives, e nós estamos chegando até você, e nós queremos então continuar tendo esse ministério. Vamos levar à frente esse ministério, porque vamos alcançar muitas pessoas em cumprimento àquilo que Jesus disse: a seara é grande, e a seara já está pronta para ser colhida, os frutos já estão prontos para ser colhidos, está faltando os trabalhadores. E aí Deus então nos levanta agora como esses obreiros virtuais para também estar utilizando dessas ferramentas para conduzir o povo para os caminhos do Senhor. Então, meu querido irmão, minha irmã, nessa tarde feliz, né, nós podemos usufruir desse momento aqui da palavra de Deus. Então, que você fique com isso no seu coração. Jesus se compadecia das pessoas. Então, eu e você, nós precisamos nos compadecer também das pessoas. E aí eu digo no aspecto, claro, no aspecto de ajudar as pessoas financeiramente, se esse for o caso. Também com aconselhamento, uma palavra de aconselhamento, e também com a palavra de esperança em Jesus Cristo, não é? Que Jesus Cristo realmente é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, sairá e achará pastagens. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o caminho, meu amigo, ele é a porta, ele é a verdade, não é? Jesus, ele não falou de uma verdade, mas ele é a verdade, ou seja, a pessoa dele é a verdade. Então, Jesus, ele não ensinou apenas, não é regras, não é filosofias, não, Jesus ensinou a vida, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem Jesus tem a vida verdadeira. Quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, é isso que nós precisamos. Nós temos isso, graças a Deus, porque temos Jesus. É isso que nós podemos então levar para as pessoas: vida e vida com abundância. Que Deus então, na sua infinita misericórdia, possa continuar nos abençoando, nos ajudando, nos iluminando, não é? E que a graça de Deus, a graça do nosso Deus, o amor realmente do Pai,
e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus seja com você, meu irmão, com você, meu amigo que nos acompanha pela internet, e que tudo realmente de bom o Senhor possa lhe dar. Eu quero então finalizar agradecendo a você que nos acompanhou até agora, que permaneceu conosco. Quero lhe agradecer a sua atenção dispensada, e em breve nós teremos uma nova live, uma nova programação, estaremos divulgando no nosso canal aí. Peço que você se inscreva no canal da Congregação Batista do Henrique Leite. Nós iremos, pela graça de Deus, continuar esse ministério, porque nós queremos, então, alcançar você, que está mais longe pela internet, e também os irmãos que também nos acompanham. Então, quero finalizar orando ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por este momento, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, foi exposta aqui, foi lida, foi meditada, que essa palavra, Senhor, que a Tua palavra, que é a verdade, possa encontrar lugar em nossos corações, que nós possamos ser não apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticante. Nos dê, ó Deus, o mesmo sentimento que houve em Jesus, da compaixão, que nós possamos nos compadecer, Senhor, das pessoas que estão nesse mundo sem a luz do Teu Evangelho, sem a esperança da salvação, sem alegria em suas vidas, e que nós temos porque o Senhor nos deu, porque o Senhor é a vida, e nós já temos o Senhor em nosso coração, e isso pode se tornar uma realidade para todos aqueles que crerem verdadeiramente no Senhor. Nos abençoe, Pai, continue nos abençoando, nos ajudando, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, muito obrigado pela sua atenção, e volte a nos ouvir. Em breve nós estaremos com uma nova mensagem para a sua vida. Até lá.